Se você é uma pessoa interessada em meditação, em espiritualidade, em transição planetária e como a vida funciona e por que ela funciona assim, nos mistérios da vida, seja bem-vindo. Você está no canal O que é Normal. Meu nome é Eugênio e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem. Eu acho que foi uma mensagem que eu recebi, mas eu senti bem inspirado e eu peguei e escrevi ela, né? Essa mensagem, bom, traduzindo em português, ela é assim: viver sem resistência, adaptar e fluir como a água. Depois disso, né, eu fiquei pensando, né, o que significa isso, né? Eu já tinha uma ideia, mas eu nunca expressei em palavras elas. E então eu gostaria de fazer isso aqui com vocês, gente. Por exemplo, vamos falar da água primeiro, né? A água está em todo lugar, ela, ela se adapta a qualquer situação, a qualquer clima, né, do planeta e ela não resiste a nada, ela transforma, ela flui. E ela tem essa responsabilidade enorme de dar vida para as plantas, para os animais, para o ser humano, né? E ela está em você, ela está nas plantas, ela está em mim, ela está nos animais, ela está no ar, ela está no oceano. E a água que está dentro da gente agora, ela foi uma água que ela esteve em outros lugares também, né? Esteve nos rios, riachos, lagos, nos peixes, nas árvores, nas plantas, nos animais, nos dinossauros. Essa água, ela está sempre se transformando e ela está em tudo, né? Por exemplo, se você pega, né, coloca uma barreira na frente dela quando ela está no caminho dela, quando ela está indo para algum lugar, está fluindo para algum lugar, o que vai acontecer? Ela vai bater na barreira e ela não vai resistir à barreira, ela vai fluir ao redor da barreira, ela vai por cima, por baixo, né? Até, logicamente, com muito tempo, eu não diria que com esforço, mas ela sendo ela mesma, ela vai quebrar a barreira também, né? Eu lembro que minha mãe falava, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E a água, como ela se adapta, né? Tipo, como eu disse, com o clima, né? Mas se você colocar água no copo, como o Bruce Lee disse, ela vira o copo. Se você colocar água numa jarra, ela vira a jarra, né? Então ela flui perfeitamente. E agora vamos falar sobre a gente, sobre o ser humano, sobre a vida, sobre resistência, né? Como eu disse, né? A água ela flui e sem pensar que ela tem que ir em tal lugar, ela tem que ser tal coisa, ela apenas é. E ela produz toda a vida, ela sustenta toda a vida aqui no planeta Terra, né? Em abundância. E eu sinto, né? Eu tenho essa certeza dentro de mim que como essa abundância está em tudo quanto é lugar, né? E ela leva a vida para tudo quanto é lugar, né? Junto com o sol, tudo em conjunto a natureza. Assim também é o ser humano, né? E tudo a gente tem. Você olha os animais, tudo é para eles, porque eles não resistem, eles são quem eles são. E a natureza dá tudo para eles de graça em abundância. Agora, o ser humano, ele passa por tanto sofrimento, com tantos problemas na vida, né? E a maioria do nosso sofrimento, acredite ou não, vem da resistência, né? E como a gente resiste, né? Por exemplo, vamos falar da água novamente, né? Tem uma barreira na frente da água que ela faz, ela não pensa duas vezes, ela só flui, ela e ela acha vários caminhos diferentes, né? Para baixo, para cima, para o lado e ela vai, ela segue a vida dela, fazendo o que ela faz, né? O trabalho dela. E o ser humano, às vezes, ele, ele quer alguma coisa, vamos dizer assim, né? Seja o que você quiser, aí vem a barreira, né? E essa barreira, quando ela aparece na sua frente, acredite ou não, foi você que colocou ela dentro, ela na sua vida. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Vamos dizer do fluir, do adaptar-se. Aí quando essa barreira, esse problema está na sua vida, né? Aí o seu cérebro, né? O seu cérebro da idade que você tiver, né? Eu tenho 51, então meu cérebro tem 51 anos de idade.
eu tenho muito pouca experiência, né, mesmo tendo 51. Eu não sei o que eu sei da vida, né, do mundo. O mundo é tão grande, tão enorme, para você conhecer as coisas você precisa viver quantas vidas, né? Enfim, a gente usa o nosso cérebro para tentar compreender e solucionar esse problema, né? E nosso cérebro, como ele é muito novo ainda, você compara o seu cérebro com o AI, você vê a inteligência do AI. E aí o AI, nada mais nada menos, ela está usando a inteligência não a inteligência, vamos dizer, as informações que o ser humano descobriu e está na internet. Sabedoria do ser humano. Ele usa isso, ele busca isso, é o cérebro dele. A internet é o cérebro da AI. Então ele automaticamente ele já, bem dizer, sabe tudo que a gente sabe. E agora imagina a gente, né? A gente eu com 51, tão pouco que eu sei, e tem um problema na minha vida que às vezes vamos supor que é a primeira vez. Então eu olho para esse problema com o meu cérebro e eu acho que eu fazendo dessa maneira é a melhor maneira que eu tenho para mim alcançar o meu objetivo. E assim fazendo, né? E como a água, ela produz vários caminhos, né? Para ela chegar no destino dela. Mas quando o meu cérebro achar que é só esse caminho que eu tenho que seguir, é o melhor caminho que eu tenho que seguir para mim chegar no meu destino, quer dizer que qualquer outro caminho que está ali, que eu não enxerguei, que o meu cérebro não enxergou, imediatamente ele desaparece para mim, né? Isso aí é resistir, né? Você achar que só tem essa maneira de ser. Então, a gente vai lá e batalha, 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 batalha. Por isso que há esse esforço que a gente tem que fazer enorme, e com esforço a gente sofre, e a gente erra, e com o erro a gente também sofre, vem a dor, vem os problemas. E a gente está resistindo à vida. E quando você adapta, você não resiste, e todas essas... vamos dizer assim, que você se transforma em um ser ilimitado, abundantemente, sendo fornecido pela vida, pela natureza, pelo universo, por Deus, com todas as possibilidades. Então, você trabalhe com o seu cérebro, com o seu coração, conecte os dois juntos e adapte-se a situações e não ache que tudo tem que ser da sua maneira. Esteja de mente aberta e sempre busque a paz, né? Você pode ver que a água, né? Quando ela foi legal, tudo é bom. Mas quando dá uma tempestade, ela começa a quebrar tudo, né? Mas isso aí, a tempestade é como se fosse o estado mental seu, o estado interno seu, né? Então, a melhor maneira seria você buscar sempre a paz, né? Interior e fluir daquela maneira. Bom, eu acho que é isso que a mensagem que eu queria passar, né? Então não resista, né? E eu sei que é complicado isso, né? É fácil falar, né? Mas, por exemplo, vou dar uns exemplos para você entender melhor a resistência que a gente tem. Vamos supor assim que eu gosto muito de olhar a natureza, eu gosto muito de olhar a minha vida em si, né? E às vezes, vamos supor assim que você resiste a maneira que você quer sentir, entendeu? A gente sempre quer se sentir bem, se sentir feliz, mas acontece alguma coisinha que incomoda a gente vai lá e reage, a gente fica bravo, né? A gente tenta fazer as situações lá fora se adequar com o que a gente acha que é melhor pra gente, o que a gente acredita que é melhor pra gente. E como eu disse, né, a gente não sabe tudo, a gente não sabe muitas coisas, a gente é infantil ainda, né? E a gente tem muita limitação nesse sentido intelectual, né? Então, se é uma coisa que te incomoda, ou você foge dela, ou você desiste dela, né? Ou você faz ela se adaptar a você. E raramente você se adapta a ela, né? E quando você, às vezes, você tenta adaptar a certas situações que você está forçando ela, você vê que, vamos supor que você pega um trabalho que o dinheiro é bom, mas você não curte o trabalho. Então, quer dizer, por um lado o dinheiro é bom, mas você vai sofrer, você está todo dia ali. Então, você está resistindo isso. Né? Você, com certeza, mas é difícil arrumar trabalho. Eu entendo isso. Mas se você falar que é difícil, também é uma resistência. Então, tudo que você vem na sua cabeça, que você vê que é uma resistência, uma coisa negativa, é resistência. De maneira que você acha que uma coisa tem que ser assim,
E você se pergunta, mas isso é porque eu acho que tem que ser assim, ou realmente a vida é assim, né? Você tem que começar a entender isso, né? E isso tudo é resistir. Quando você pensa que tem que ser de certa maneira, você está resistindo, né? É, vamos supor que você tem uma garota, ou um garoto, né? Uma mulher, um homem, que você tá, vamos dizer, apaixonado, mas você não acha que essa pessoa, você sente que às vezes ela tem um interesse, né, mas talvez não tá dando certo, você tá se esforçando ao máximo para você chamar a atenção dessa pessoa, tudo, né? E aí na hora que você tá fazendo isso e você vê um sinal ali que parece que não tá legal, aí imediatamente seu pensamento vai falar assim, ah, puta, a pessoa não gosta de mim, ah, tá difícil, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso é tudo resistência. Então, o que que acontece? Você faz a sua parte e o resto, você não pensa no como. Deixa o como pro universo mostrar para você. Aí você flui para esse lado, né? E às vezes essa pessoa também não é para estar com você. Aí se você se deixar aberto, né, sem resistência, né, você para quando vem aquele negócio na sua cabeça, ah, não, mas é por causa disso, por causa daquilo, então não vai dar certo. O seu medo, ele vai lá e fala, Eugênio, o que você está fazendo? Você tá, essa situação não está sendo favorável para você, essa situação não vai ser legal para você. Então, tudo bem pensar isso, mas quando você pensa em focar nisso, você está resistindo à situação. Então você vê, você entende, tá, você faz a sua parte, aí o resto, você não pensa no como, você deixa ela acontecer. Isso é não resistir, isso é fluir, entendeu? E quanto mais, lembra que eu falei para você quando tá aquela tempestade, aquela ventania e a água ela destrói, né? Ela tem esse poder. É, e não é legal isso, né? Então é a mesma coisa você dentro de você. Qual é o clima interno seu? Ele está sempre tempestuoso e você vai agir dessa maneira e você vai começar a quebrar as coisas e você não vai ter paz na sua vida. Então, em primeiro lugar, você tem que estar bem dentro de você, sempre na paz, buscando respeitar a todos e a respeitar a si mesmo em primeiro lugar. Que tudo começa dentro de você, tudo começa no seu sentir, no seu pensar. E da maneira que você está pensando, focado, e você está sentindo, o sentimento é a energia que impulsiona o seu pensar, o seu acreditar. E quanto mais esse sentir ele for pacífico, mais ele vai te levar na paz. E ele está conectado com o outro, né? Tipo assim, você está se sentindo bem, tudo fica mais fácil, né? E quando você está pensando em coisas ruins, por exemplo, você assiste um vídeo, um filme que te faz se sentir bem, tudo fica fácil para você, você está se sentindo bem. Às vezes você vê uma notícia, uma coisa ruim, ela muda o seu modo de sentir, né? Então, busque sempre alimentar-se com informações que vai te favorecer a se sentir bem na paz. E busque não julgar as coisas, ela é o que é, igual a água, ela não resiste, ela apenas é. E olha o trabalho maravilhoso que ela está fazendo. Então, procure ser igual à água, viver sem resistência, tá? Adaptar-se às situações e fluir como a água. Tipo, lembre-se sempre, né? Quando você não está se sentindo legal, né? Isso é resistência. Quando você está se sentindo bem, em paz, aberto, livre, você está fluindo igual a água. Adapte-se com as pessoas, mas você não é obrigado a aceitar e conviver e fazer da maneira que as pessoas estão falando para você ou que a situação está te forçando. Você não é obrigado a fazer isso. Você aceita ela e, e se sinta em paz com essa situação e saiba e confie que o melhor caminho vai aparecer. Isso é adaptar-se e fluir com a água. Bom, gente, por enquanto é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Hoje é segunda-feira, estou me sentindo ótimo, porque eu venho fazendo essa limpeza interna em mim. Agora é minha hora do almoço. Eu vim aqui nessa pracinha aqui, ó. O dia tá gostoso. Eu vim fazer o meu aterramento, que eu tiro meu sapato e ponho o pé na raiz ou no chão por 10 minutos, tomo um solzinho. E eu senti a vontade de compartilhar essa mensagem com vocês. E eu quero dizer para vocês que esses vídeos que eu estou fazendo, eles estão me ensinando muito, porque eu faço ao máximo, né, em expressar o que eu sinto, a verdade que eu tenho. E meu português está enferrujado, então paciência aí. E se eu conseguir
ajudar vocês com as minhas ideias, de qualquer forma, fazer você se sentir melhor e ter uma vida melhor, isso vai trazer muita alegria pro meu coração. Então, gente, viva sem resistência, adaptação e fluir como a água. Se cuidem. Uma ótima segunda-feira, agora é domingo aí, né, no Brasil de madrugada. Acho que é 1h, 2h da manhã. Se cuidem e flua como a água. Um beijo no coração.